Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Gênesis capítulo 1 e vai desde o versículo 20 até o versículo número 4 do capítulo 2 do livro do Gênesis. E diz assim para a gente: Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves, só um segundo, certo, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde, uma manhã, quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança, para que dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra e todas as árvores que produzem frutos com semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra de criação. Esta é a história do céu e da terra quando foram criados. Amados irmãos e irmãs, eu quero trabalhar com vocês dois pontos importantes desta leitura. Como você já deve estar vendo, a liturgia está nos propondo dia a dia mergulhar no livro do Gênesis. Então é importante, até para você compreender, dar uma assistida no vídeo que gravei sobre a primeira leitura da segunda-feira, para você entender, a dinâmica que hoje vai ser completada. Como eu falei no vídeo da segunda, o contexto que nós estamos aqui vivenciando é o que o povo está exilado lá na Babilônia. E aí tem uma coisa importante: quando eles estão exilados na Babilônia, eles não têm a menor quantidade de leis trabalhistas, como a gente, por exemplo, teria hoje. Eles viviam ali escravizados, à margem daquilo que o Império Babilônico queria que eles fizessem ou deixassem de fazer. E aí é onde está o problema. Porque, por exemplo, eles não tinham tempo para descansar, eles não tinham tempo para pensar em Deus, para colocar Deus acima de tudo, e por aí vai. Partindo desse pressuposto, qual é a grande compreensão que foi se tendo? Era preciso ter um tempo para parar e colocar Deus no centro. E aí, quando esse texto aqui acaba sendo redigido, é para fazer a seguinte reflexão: Deus, quando constrói, ele pausa. Nós também precisamos parar. Nós precisamos dedicar um tempo para Deus. E, amados irmãos e irmãs, eu sei, porque eu sou leigo, eu não sou padre, eu sou leigo, e eu sei o quanto é que a nossa vida é cheia. Eu sou professor de matemática, então sou professor, ainda estou na universidade, não paro quieto, tenho muita coisa para fazer. Eu sei o quanto é difícil parar. Eu sei o quanto é difícil nós, em meio a trânsito, em meio a boletos, em meio a família, em meio a estudo, em meio a tudo, é difícil demais parar. É complicado. Mas nós precisamos fazer esse exercício cotidiano. Não é apenas de domingo, não. Cotidiano. De, em meio a toda a nossa dinâmica de vida, conseguir colocar Deus no centro.
Nós precisamos ter um tempo para Deus. Em segundo lugar, também quero chamar a atenção que, se você observar bem no versículo 31, é a única vez, né, em que Deus, na verdade, vai falar que aquilo que Ele criou é muito bom. Todos os dias na criação, Deus fala que foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, mas após criar o ser humano, Ele vai dizer que é muito bom. Isso é uma reflexão que nós precisamos trazer de que a dignidade humana está acima dos animais, das plantas, dos demais seres. E é daqueles que não são seres também. Deus, Ele de fato, amados irmãos e irmãs, não por nossa graça, não por nosso mérito, mas por amor e suma bondade, Deus nos fez acima dos animais, das plantas, etc. Não para que nós possamos dominar de modo ferrenho, mas para que nós possamos cooperar na criação de Deus. Deus nos chama a poder cooperar com a sua criação. É isso, por exemplo, que o Papa Francisco, né, traz na Laudato Si. É a nossa casa comum. Nós precisamos cuidar. Cuidar de modo que nós somos superiores à casa, nós somos superiores à terra. Mas não é porque nós somos superiores que nós não devemos zelar, não devemos cuidar. Espero que você tenha gostado desse estudo de hoje. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho. Até lá.